É? Sério. Olá pessoal, eu estou aqui com o meu amigo muito especial, Jefferson Moraes, e a gente vai falar sobre análise transacional e desenvolvimento pessoal. Tudo bem, Jeff? Beleza, e você, Carlson? Ótimo, maravilha. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho da sua experiência, do que você já viveu, do que você já teve de desenvolvimento na sua carreira. Ok. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com desenvolvimento de pessoas, especialmente com lideranças e trabalho em equipe. Eu tenho trabalhado desde 2005 através da Kiron Desenvolvimento, que é a empresa que eu montei para poder fazer esse trabalho. Eu atuo com programas de treinamento e desenvolvimento em grupos e com coaching executivo, empresarial, com processos mais individualizados para poder trabalhar e ajudar as pessoas a se desenvolverem nessa área organizacional. Ótimo. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu já fui aluno do Jefferson por 2 vezes. Então já fiz coaching com o Jefferson e é maravilhoso. E já fiz também o Empretec, que ele foi um dos facilitadores aí do Empretec. Legal, então vamos ao que interessa. Me diz aí, qual que é a importância do desenvolvimento pessoal na vida de cada um? Pois essa pergunta é interessante porque assim, a gente vê no mundo dos negócios, no dia a dia, no ambiente organizacional, uma preocupação cada vez maior com formação técnica. E não que isso não seja importante, claro que isso é fundamental. Então, buscar uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, ter experiência no que você está fazendo é fundamental, não tem como dizer que não. Mas o que eu tenho visto em sala, nos treinamentos, nos grupos, em processos de coaching, Cleverson, e cada vez fica mais claro isso para mim, é que investir em si mesmo, em se desenvolver, nas competências que são mais intra e interpessoais, elas são o verdadeiro diferencial para que o profissional possa ter sucesso. Então, eu vi isso muito, eu acabei de voltar de um congresso, que foi o Summit 2017, e lá nós estávamos em 8.000 pessoas. Nossa. E todos querendo desenvolvimento pessoal, querendo mais. E a energia que todas as pessoas estavam era sempre para cima e querendo mais crescimento. E você vê que você conversa com as pessoas e todos eles estão desenvolvimento pessoal. E você está conversando somente com líderes, com gestores, com analistas, com diretores, com CEOs. Então toda essa galera, vamos dizer assim, já está, num nível em cargo de liderança, às vezes já está muito crente de si que o desenvolvimento pessoal é muito importante. Quiçá dizer ainda que o desenvolvimento pessoal é a base para o sucesso. Eu acho que o conhecimento e o autoconhecimento transforma demais, assim, sabe? E isso eu tenho para mim. Acho que é bem legal. O que me parece que é o verdadeiro diferencial é que o teu nível de autoconfiança na tua tomada de decisão, na tua forma de se relacionar com as pessoas e de construir vínculo de confiança aumenta muito à medida que você se conhece, que você investe no próprio desenvolvimento. E aí, enfim, o restante vem como ferramenta. Ótimo. Ok, Jeff. E o que a AT ela pode te ajudar no desenvolvimento pessoal? Então, a análise transacional, que a gente chama de AT, ela é uma abordagem da psicologia. A minha formação base é psicologia, fiz lá, terminei em 1999, estudei, mas muito pouco de análise transacional. E depois é que eu tive contato com essa teoria e fui fazer formação e hoje dou formação, trabalho com isso no meu dia a dia. É uma abordagem da psicologia que ela faz com que o conhecimento que você tenha sobre você mesmo e o jeito que você se comunica e estabelece os relacionamentos com as pessoas seja muito claro. Então ela ajuda nesse sentido, ajuda você a se desenvolver porque você consegue enxergar, você consegue ver qual que é o teu padrão de comportamento, padrão de comunicação e principalmente o impacto que você gera no outro. E isso ajuda bastante a desenvolver relações mais produtivas e mais saudáveis. No outro que você diz, sempre em cargos, na liderança, quando você se comunica com outra pessoa. Então a T ela ajuda
a se comunicar de uma forma melhor. Exatamente. Também. Pode ser em vários aspectos. Você pode falar de relações, porque na análise transacional a gente tem na área clínica, na área organizacional, trabalhando no mundo organizacional, corporativo, na área educacional. Existem algumas áreas, na Europa principalmente tem counseling, que é aconselhamento. Aqui no Brasil a gente não tem nessa área. Então, em qualquer tipo de relação ajuda a ter esse olhar, né? Eu me apropriar da minha comunicação e perceber como é que eu estabeleço esses vínculos, esse relacionamento com as pessoas. Legal. E uma pergunta, depois que você entende a ter como ela é um benefício para você, é difícil de aplicar? Não é fácil. É fácil de Porque a gente vê muitas coisas que a gente diz assim, vamos fazer uma receita de bolo, 10 passos para o sucesso. E esses 10 passos você tem que, demora demais, então a pessoa acaba desistindo porque é muito difícil de você seguir 10 passos para poder se comunicar com a pessoa. Não funciona, então tem que ser uma coisa simples. Deixa eu corrigir uma coisa, porque senão pode ficar estranho. Não é que seja fácil de aplicar, porque mudança de comportamento, mudança de hábito, investir em desenvolver algumas características, algumas competências nossas, não é um processo fácil, não é um processo do dia para a noite. Sim, concordo. Ok? Sim. Porque eu digo que através da análise transacional, como tem várias outras... O conteúdo é simples de entender. O conteúdo é simples de entender, exatamente. E isso dá um gancho possível para poder trabalhar. Maravilha, bem legal mesmo. Ótimo, Jeff. Nosso papo está fantástico. E agora eu queria um exemplo. E esse exemplo de como é a aplicação do AT no dia a dia. No dia a dia das pessoas, no dia a dia de quem quer se tornar um líder, de quem já é um líder, de quem já está num cargo de gestão, uma pessoa de RH que já trabalha com RH todos os dias. Como que é um exemplo de aplicação no dia a dia? A gente estava conversando sobre o fato de que os conceitos são simples, né, Cleverson? Então, Sim. assim, eu vou trazer um. São vários exemplos, né, uma teoria abrangente, mas um dos conceitos que a análise transacional traz para a gente é o de posições existenciais. O que isso significa? Que existe um conceito central que é de okeidade, de estar ok, que significa uma convicção mais profunda de que você pode dar conta das coisas, dos desafios do dia a dia e se sentir bem. Então, a okeidade tem a ver com isso. A análise transacional diz que desde criança a gente constrói algumas posições existenciais. Predominantemente, eu me sinto bem comigo e com os outros, ou seja, me respeito e respeito os outros, ou eu tenho uma posição que eu estou ok e o outro não, então eu me vejo como melhor e o outro como alguém que está sempre em dificuldades ou que falta alguma coisa. Tem pessoas que têm uma terceira posição existencial predominante, que é a menos mais, ou eu não estou ok e o outro está ok. E tem gente que tem uma posição menos menos. Ela não se respeita, não se acha ok e acha que o outro não está ok. São posições que mudam à medida que a gente vai conversando, agindo no dia a dia, mas tem uma predominância na personalidade de cada uma das pessoas. Um conceito como esse, que é relativamente simples de entender, se um líder, por exemplo, se apropria e percebe quais as ações que ele faz no dia a dia, em que ele está se respeitando, mas não respeitando o seu funcionário, ou um colega de trabalho, ou mesmo uma pessoa em relação ao seu gestor, ela pode modificar o seu padrão de pensamento e o seu comportamento. Uma pessoa que acaba indo para um menos mais, não se sentindo ok e supervalorizando o outro, ela pode entrar numa posição, por exemplo, de vítima. O fato de ter consciência desse tipo de padrão de comportamento, de postura, de comunicação, é um gancho relativamente simples para que a pessoa possa perceber o que ela pode fazer de uma maneira diferente. Então, se a gente associa, por exemplo, essas posições existenciais com estilos de liderança, a gente pode dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem uma posição existencial predominantemente ok, ou seja, que se respeita e respeita o outro, tende a ser um líder integrador, realizador, uma pessoa que constrói junto com a sua equipe. Um líder, por exemplo, que tem uma posição mais menos, eu estou ok e o outro não, pode ser alguém que seja diretivo ou autocrático além da conta. E aí isso faz com que as pessoas recebam a sua liderança ou trabalhem na sua liderança de uma maneira que elas acabam ficando dependentes. E isso não vai trazer sustentabilidade para esse processo. Legal. Esse do ok, eu
vou corrigir uma informação que eu passei, que eu já tive 2 vivências com o Jeff. Na verdade, não foram 2 vivências, foram 3. Porque eu fiz o curso de análise internacional com o Jeff. Isso, 101. O AT 101. E foi... inclusive, eu fiz no dia do meu aniversário. Foi ótimo, foi o melhor aniversário da minha vida. Foi um divisor de águas, assim, sabe? Mas enfim, fechando parênteses, do erro que eu já consertei, eu vejo que o ok, ele tá muito, tipo, tô bem comigo mesmo, tô feliz, a outra pessoa tá bem com você mesmo, você também tá feliz, então nós temos uma conversa sincera, com respeito, tipo, que todos ficam bem, e é uma conversa muito de adulto, que as 2 pessoas estão bem. E através dessa conversa de adulto, que realmente está tudo ok, a gente consegue chegar num denominador comum e conseguir alcançar metas muito maiores. Por quê? Porque todo mundo tá ok, sabe? Não fica, eu tô bem, mas você não pega água pra mim. Mas você sempre fez isso? E aí começa um joguinho, aí começa uma coisa. Fico, mas por que não a gente fazer uma coisa sincera, de respeito e exata, assim, sabe? Eu vejo o ok muito assim, sabe? Até com os meus colaboradores, quando você tá bem com o teu colaborador e quando ele está bem com você, a reciprocidade acontece numa coisa muito rápida. Então, assim, é muito fácil de você conseguir conquistar objetivos e metas estando ok. Por quê? Porque você agindo no inconsciente coletivo, posso até falar, tá todo mundo bem. Como é em plena sã consciência que as coisas não vão dar certo? Numa comunicação, numa meta ou numa gestão. E tem um aspecto interessante disso que você traz, que assim, é o cuidado para perceber que essa oquidade, ela é algo possível, mas que tem um trabalho para chegar lá. Então, por exemplo, você falou a questão do feliz, né? Nem sempre eu vou estar ok estando feliz. Sim, pode ser que eu esteja bem, me sentindo bem, mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade. Equivale a dizer o seguinte: eu como gestor ou como funcionário de uma empresa, eu posso estar passando por uma dificuldade. Por exemplo, eu tenho que demitir alguém da minha equipe, cortar custos, ou eu sou um funcionário e estou passando por um momento de incerteza no trabalho, ou um projeto meu não está dando resultado. Embora isso não esteja sendo feliz e legal, eu posso estar ok. Ou seja, é uma convicção mais interna, mais profunda de que eu dou conta de lidar com isso. Muito maneiro. Legal, Jeff. Agora me conta quais são os diferenciais da AT para o desenvolvimento pessoal. A análise transacional, ela tem uma linguagem simples, esse é um dos princípios da AT. Então, por exemplo, uma situação de conflito que se repete, a gente chama de jogo psicológico. Qualquer situação de conflito que se repete, você consegue enxergar, por exemplo, que alguém está perseguindo ou salvando alguma pessoa que está se fazendo de vítima, por exemplo. A gente chama isso de jogo psicológico. Sim. São papéis em que as pessoas acabam mudando depois. E esses papéis, eles ficam mudando por conta da própria comunicação. Então é uma pergunta, uma resposta, é a comunicação que vai te dizendo quem está no jogo e quem sai, né? Vamos dizer assim. Isso. E isso é muito legal, gente, porque assim, é fácil de perceber. Depois que você recebe o conhecimento, como eu já fiz o curso do AT 101 com o Jeff, numa comunicação é fácil você entender quem é o vítima, quem é o perseguidor, salvador. Exatamente, você consegue perceber, porque você tem aquele conhecimento e então você consegue identificar. Então é muito legal e eu aprendi isso na prática, né? Porque eu vejo tudo isso acontecer no dia a dia, então é bem legal. E o que mais você pode falar de diferencial, né? Além dessa questão de que a linguagem é simples e isso dá um gancho para a pessoa perceber, a análise transacional estimula o que a gente chama de estado de ego adulto integrado, que é poder estar no presente, no aqui e agora, lidando com as situações que acontecem. Então, à medida que eu me foco, que eu aciono a possibilidade que eu tenho de dar boas respostas, de resolver problema, me conectando com o que está realmente acontecendo nesse momento, eu tenho mais recursos para poder resolver as situações. Então, isso é um diferencial da análise transacional no desenvolvimento pessoal.
eu consigo perceber facilmente, como você está falando agora, né, Cleberson? Através do meu diálogo, da minha comunicação, da minha forma de se posicionar, em que papel que eu estou, em que estado de ego, em que posição existencial. Então, é um gancho mais prático, vamos chamar assim, para eu poder investir no meu desenvolvimento pessoal e poder mudar. A mudança ela fica mais simples, ela fica mais fácil à medida que eu consigo usar alguns signos, alguns simbolismos para poder entender em que papel que eu estou, por exemplo. E quando a pessoa ela percebe que a T ela consegue mudar o estilo profissional dela, o estilo de liderança ou o estilo de um profissional, não precisa ser um líder no caso para fazer o AT, né? Qualquer pessoa que quiser ter o desenvolvimento pessoal dela pode fazer, investir nela mesma. Isso que foi uma parte da introdução do nosso vídeo, inclusive. Ele fez lá, por exemplo, conhecer o AT101, conhecer até o 202 talvez. Ela consegue perceber a mudança nela mesma? Você acha que ela consegue perceber a mudança dela mesma? E as pessoas que estão em volta dela percebem as mudanças depois de ter conhecido, ter provado um pouquinho daquela água? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, sendo um processo em que a pessoa se comprometa, sabe, Cleverson? Porque quando a pessoa percebe, através dos conceitos da análise transacional, o que ela está fazendo, como que ela está falando e etc., ela se percebe diferente. Ela tem a possibilidade, ela tem a opção de agir de uma maneira diferente. E outras pessoas também podem perceber, né? Então, vamos imaginar uma conversa entre duas pessoas, entre um líder e um liderado, ou entre marido e mulher, enfim, quem for. Se uma pessoa se dá conta que ela está perseguindo o outro e outra pessoa se dá conta, por exemplo, que está se vitimizando, ela pode mudar o seu padrão de comunicação e etc. E aí ela muda e os outros já vão modificar na hora a sua relação com ela. O que acontece? Precisa de um comprometimento. Toda mudança é aquilo que a gente falou no início. Precisa de um investimento nisso. Então não é mágica, mas é um caminho possível sim. E eu vejo, Jeff, que assim, o autoconhecimento para mim, gente, é fantástico. Eu acho que o autoconhecimento é uma das bases para você ter sucesso em todos os sentidos, né? E quando você vê isso acontecer, quando você vê essa mudança, você se percebe numa comunicação, puxa, estou sendo perseguidor, puxa, estou sendo salvador, legal, como eu posso trazer por uma consciência adulto, que todo mundo esteja ok para poder fazer, para poder tomar uma decisão, para uma conversa, para um lazer, porque assim, vocês imaginem, gente, o seguinte, você pode aplicar isso a todo momento. Porque a todo momento. Oi, tudo bem? Como vai? Pois tipo, né? Oi, 10 pães pra mim. Por isso o desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento pessoal e a questão da comunicação junto com a análise transacional, eu acho fantástico, porque você pode aplicar a todo momento, com sua filha, com seu filho, com sua mãe, com seu tio, com seu avô, com seu papagaio, ele fala de papagaio não, mas você pode praticar isso a todo momento. No dia a dia. Você sabe uma coisa interessante, Cléber, que você está comentando? O último livro do Eric Berne, que é quem iniciou o processo de análise transacional, o criador, digamos assim, da análise transacional, o último livro dele se chama O que você diz depois de dizer olá. Porque é exatamente isso que você está falando, é do dia a dia. Olha o insight para vocês, olha o insight. Legal, show de bola. Legal, Jeff. Então, me diz agora, como que o pessoal pode conhecer a análise transacional? A gente falou de algumas siglas, AT101, AT202. Como que o pessoal pode conhecer um pouco mais sobre isso? Então, a análise transacional tem uma coisa que é uma sacada, para mim, fenomenal, que é um curso de introdução ao que é análise transacional. É um curso que se chama AT101. Ele é feito aqui no Brasil, ou se você for para os Estados Unidos, Europa, Ásia, é o mesmo nome, AT101. É um curso de mais ou menos 15, 16 horas em média, que dá uma visão panorâmica e geral sobre o que é análise transacional. Então lá você vai conhecer a história, os principais conceitos da AT. O
E esse pode ser para qualquer público, né? Eu trabalho bastante com profissionais de recursos humanos, com líderes, gestores, consultores, facilitadores de treinamento, empresários, enfim. Trabalho muito com esse pessoal. Mas qualquer pessoa que esteja interessada em se desenvolver, em se conhecer um pouco mais, melhorar sua comunicação, melhorar seu relacionamento, pode fazer. Depois do 101, tem o 202, é a formação em análise transacional. Em algumas cidades aqui no Brasil, a gente tem a pós-graduação, lato sensu, em análise transacional também. A formação ou a pós-graduação são formações de, em média, 2 anos, em que você vai se aprofundar na teoria. E aí você pode terminar essa formação se certificando. Passa por um exame escrito, uma banca oral, enfim, tem uma série de pré-requisitos para se formar como analista transacional. Quando a pessoa se forma como um analista transacional, né, é aprovada e se certifica, ela pode dar a formação no curso 101. Né? Quem cuida aqui, Cleverson, no Brasil, é a UNAT, chama União Nacional dos Analistas Transacionais. Quem tiver interesse em conhecer, unat.org.br. É a instituição que regulamenta, que cuida da análise transacional aqui no Brasil. Lá tem, inclusive, datas, cronograma de vários cursos de análise transacional, de formação e 101. Eu trabalho bastante com isso através da minha empresa, né, da Kiron. Aproveitar para falar, né, então... Hora do jabá. Hora do jabá. Kiron.com.br. Lá também tem formação, tem curso 101, workshops, enfim. A análise transacional está num momento bastante rico, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Né? O congresso que teve em Berlim esse ano, por exemplo, foram em média de 1.200 pessoas participando. Então, assim, é uma abordagem, uma teoria que ela está num momento de maturidade, de crescimento. Então, claro, existem várias abordagens, existem várias formas de se desenvolver. Estou trabalhando aqui falando para ti da análise transacional, que é uma que para mim faz muito sentido e que eu vejo muitos pontos positivos. Né? É uma linguagem entre várias outras que são também bastante adequadas para isso. Mas eu particularmente gosto bastante e escolhi trabalhar com análise transacional por conta disso, pela sua simplicidade, pelos conceitos que ajudam as pessoas a entenderem e se modificarem. Legal, show de bola. Aqui no post, gente, aqui embaixo, dentro do post, eu vou deixar os links, né, se o Jeff me permitir. Eu vou deixar o link da Kiron, que é o site da empresa dele, vou deixar o link da UNAT e também outros links que ele quiser divulgar aí, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vivência sobre o assunto, para que vocês possam aprofundar. E eu vou deixar também o perfil aí do Facebook do Jeff, do LinkedIn, quem quiser fazer alguma pergunta, ou talvez uma pergunta do curso do AT, enfim, para que fique mais certo, mais correto, né? Porque às vezes no vídeo a gente fica com um tempo um pouquinho curto, né? Mas às vezes com o contato pessoal fica muito mais legal. Beleza? Gente, eu vou dar minhas considerações finais aqui, dentro do vídeo mesmo. Eu fiz o AT 101 e me ajudou gigante dentro do meu negócio. Tá? Hoje eu lidero, né, colaboradores, eu falo com fornecedores, eu falo com muita gente, como a gente falou, a comunicação é dia a dia, você treina a dia a dia, você pode estar ok com o seu fornecedor, com o seu colaborador, com a sua mãe, com o seu pai. Então assim, para mim o ganho que teve isso profissional foi gigantesco. E depois disso aí o ganho na minha vida pessoal, porque daí você se comunica com todo mundo, também foi fantástico. Então assim, além do jabá, esse é um dos depoimentos meus, sabe, que foi fantástico. Acho que isso tinha que dar, tipo, no ensino médio, no fundamental, assim, um curso só para eles, porque eu acho que se as pessoas se comunicassem melhor, com respeito mútuo, a gente mudaria muita coisa. Sem dúvida. Com certeza. Bom, Jeff, eu queria deixar você para as considerações finais, se você quiser falar alguma coisa e tal, fica à vontade. Obrigado. Primeiro te agradecer pela oportunidade da gente conversar, pelo que você está trazendo aqui. Dizer que realmente eu estou disponível, né? Então, assim, caso tenha algum interesse em conhecer um pouco mais a análise transacional, através da UNAT, através da Kiron, de mim, enfim, né? Os contatos vão estar aí disponíveis para poder trabalhar. E a mensagem que eu queria deixar mesmo é que, assim, né, como a gente começou conversando, né, Cleverson, existem várias formas, vários caminhos possíveis para a gente se desenvolver, para fazer essa trajetória
de crescimento, de desenvolvimento pessoal. O ideal é que a gente consiga achar qual que é a nossa, qual que é a linguagem, qual que é a forma que mais diz respeito, mais nos agrada para a gente empreender essa jornada. E sempre acreditando que é possível que isso seja feito, né? Assim, sempre acreditando que é possível, como você falou em outro momento que eu achei bem bacana, que a gente se aprimore e que faça do mundo um lugar melhor também, né? É possível fazer isso. É um processo, mas é possível. Então, se cada um fizer a sua parte do desenvolvimento pessoal, tá ok, né? Exatamente, é isso aí. Ok. Maravilha. Então, muito obrigado. Ok, agradeço sou eu, beleza? Gente, é esse então. O vídeo vai estar sendo postado no meu blog, vai ser postado também no canal do YouTube. Quem gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos, que eu acho que todo mundo que faz parte aí dessa massa de desenvolvimento pessoal pode curtir, pode agregar conhecimento, conheça a análise tradicional, é muito, muito bom. Beleza? Meu nome é Cleverson Andrade e até o próximo vídeo. Até mais!